discordo completamente dessa proporção. Tá? Eu acho que R$ 2,95, quase R$ 3 para o Poatan, é extremamente exagerado. Tá? Então o Poatan vencer não é surpresa alguma, só deixando bem claro. Ironias à parte, eu já tinha falado no meu vídeo que 2,80, que é o que estava quando eu estava gravando, eu já achava uma oportunidade boa, porque eu acho que o Poatan tem muito mais chance do que esses 2,80 traduzidos para porcentagem, né? 3,15, eu só acho que melhorou. Então, eu ainda acho, e aí opinião pessoal minha, você faz o que você quiser da sua vida, inclusive se não quiser apostar também não precisa apostar em nada, né? Só para deixar claro. Mas eu acho que ficou melhor ainda, né? Eu achava que ia diminuir essa diferença. Vamos ver, tem coletiva, tem pesagem, tudo isso muda, né? Mas 3,15 para mim só ficou melhor ainda. E quem for perguntar, obviamente, se eu for colocar dinheiro em algum lugar, eu prefiro 1000 vezes no Poatan, porque de novo, para mim ele é muito menos azarão do que isso. Tá? Para mim, percentual seria 55-45. Então, para mim, o Poatan deveria pagar 2,20 ali no máximo. Então, 3,15 para mim tá muito mais alto. A chance dele ganhar é muito maior do que estão colocando. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC 320, e vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso mosca, tivemos a Veronica Hard vencendo a Brogan Walker por decisão unânime. Ela era bem favorita, mas teve ali, ok, na pontuação, uma luta até que tranquila, mas ela passou alguns momentos da luta ali que, sinceramente, eu achei que ela nem ia passar, né? Ou seja, ela ganhou, decisão unânime, foi bem na pontuação, mas eu achei que ia ser até mais fácil, né? A Brogan Walker conseguiu ali 3 quedas, conseguiu inverter uma vez ou outra, conseguiu fazer alguma coisa, né? Mas eu achava até que nem isso ia conseguir fazer, porque realmente a Brogan Walker é bem mais ou menos, né? Mas essa foi a luta, nada demais, enfim, né? Mas é a primeira luta, então a gente releva. Na segunda, meio médio, Ramiz Brahimaj venceu por finalização no segundo round, ele era bem azarão, venceu o Austin Vanderford. Aqui eu achava que o Austin ia vencer, né? O wrestling muito bom, ele tem, né? Ele é muito forte fisicamente, ele vinha também com certo hype ali. O Brahimaj é um cara que eu até falei na live, né? Tinha muitas finalizações ali, seria mais ou menos o caminho, mas como ia ser difícil derrubar, ou enfim, até trocar ali também tava mais ou menos, é que depois ele acertou golpes bons, né? Mas enfim, não parecia que tinha muito caminho ali pra ele, inclusive ele ficou azarão a luta inteira, só que do nada ele realmente conseguiu os bons golpes em pé e depois ele achou a finalização, então surpreendeu aí realmente nas bolsas, né, tava pagando mais de 3 e conseguiu vencer, então realmente foi muito bem aí o Brahimaj. Depois, peso galo, tivemos o Farid Bachará contra o Chris Gutierrez, muito favorito, Farid venceu bem ali, tá, o Chris Gutierrez não conseguiu performar praticamente, muito abaixo até, eu achava que o Farid era favorito e que ele venceria, mas que ia ter um pouquinho mais de luta, né? Mas o Gutierrez realmente acabou me decepcionando. Quem também acompanhou a live viu, né? Porque eu tava falando, cara, o Gutierrez só finta, não ataca, não propõe nada, ele tá perdendo e também não tenta fazer nada. Foi realmente chocante ali a performance do Chris Gutierrez, né? Bem abaixo ali, não gostei muito não. Enquanto o Farid performou o nível dele, que realmente é alto, né? Depois, no peso galo feminino, tivemos a Yana Kunitskaya contra a Macy Chiasson. Aqui, uma zebra que eu apostei ao vivo ali, né? Eu achava que a Macy Chiasson realmente, como eu falei no palpite, por isso que eu falo que palpite e aposta é diferente, né? Eu acabei fazendo ali o palpite na Macy Chiasson, só que na hora da aposta, como eu achava a cotação da Yana interessante e provavelmente ela poderia ter mais chance do que a cotação mostrava, né? Eu acabei arriscando na Yana. Então, ela acabou ali vencendo, teve um último round bem complicado, né? Ela acabou sofrendo um pouco ali no último round, mas no final das contas deram a decisão aí unânime para ela, então deu certo, né? Então o meu palpite eu realmente errei, mas a fezinha no fim deu certo, fui pela cotação e acabou dando certo, né? Depois no meio médio tivemos o Punahele Soriano contra o Nikolai Veretnikov, e o Punahele Soriano, que era bem favorito, dominou a luta e venceu na decisão unânime, luta bem mais ou menos, né? O Punahele Soriano parecia que podia nocautear a qualquer hora, só que não conseguia, né? E o Veretnikov não conseguia fazer nada no chão. Então foi uma luta assim que o próprio Punahele Soriano, quando terminou a luta, fez uma cara ali de insatisfeito, uns gestos, então deu pra ver que ele mesmo não gostou da performance dele. Então se ele não gostou da própria performance, imagine eu, né? Então até aqui, lutas bem mais ou menos assim, não teve nada de muito emocionante. Depois no peso médio teve o Edman Shabazian contra o André Muniz. Aqui eu
tava com um pouco mais de fé no Sergipano, né? Mas eu falei, né? Aquele disclaimer, né? Eu falei no vídeo de pré-evento. E falei na live também. O problema é o início do Shabazz, né? O primeiro round dele é muito bom. O Sergipano precisaria evitar esse início forte para depois o Shabazz sempre cai de rendimento, aí ele tentar ser superior. Então, ele tava meio complicado ali no primeiro round, depois ele deu uma melhorada, aí nessa melhorada ele deu uma empolgada e acabou sendo nocauteado, né? Então, faltando 2 segundos ali para acabar o primeiro round, ele acabou perdendo. Então, é isso, né? MMA de alto nível, no maior evento do mundo, é isso. Você tá perdendo o round, você iguala, você fica bem, você quis crescer um pouco o olho, pum, perdeu a luta, né? Então, realmente complicado. Infelizmente, foi um azarão que eu tentei aí, mas acabou não dando certo, né? Então, o Shabazz realmente venceu e a situação do Sergipano fica um pouco complicada. Nas últimas 4 lutas, na verdade, das últimas 5, né? Ele perdeu 4. Ele perdeu do Brandon Allen por finalização, perdeu do Paul Craig por nocaute, perdeu do Ikran Aliskerov por nocaute, perdeu agora por nocaute de novo. Então, assim, das últimas 4 lutas, 3 que ele perdeu foram por nocaute. 2 no primeiro round e 1 no segundo. Então, a situação do Sergipano fica bem, bem difícil. Depois, no peso galo, Pat Mix e Jakub Wikleks. Aqui eu fui de Pat Mix no palpite, mas foi mais uma aposta que no ao vivo eu acabei escolhendo o azarão, né? Eu acabei arriscando pouca coisa, mas arrisquei no Jakub Wikleks e ele venceu na decisão dividida. Eu, particularmente, assistindo ao vivo, achava até que o Pat Mix tinha vencido, né? Eu falei na live, acho que o Pat Mix até ganhou e tal, mas enfim, é difícil, vamos ver. E na hora da decisão, realmente acabaram dando a vitória ali para o Jakub. O terceiro round foi, claro, do Pat Mix, porque ele controlou por 4 minutos e 36, só que o primeiro teve um controle parecido ali, né, o Jakub controlando um pouco mais, golpeando um pouco mais, e o segundo round teve um pouco mais de controle pro Pat Mix, só que golpe significativo foi um pouco mais pro Jakub, né, então aí ficou naquela indecisão, né, então foi isso, ao vivo eu tive a impressão que talvez o Pat Mix poderia ter vencido, mas como eu arrisquei na cotação do Jakub, no fim foi bom. Depois da próxima luta, peso casado, Daniel Santos contra o coreano Chu Sang-yo, né? E o Daniel Santos, que era meu palpite, né? Venceu por nocaute no segundo round. Luta muito boa, né? Poderia ser a luta da noite, ainda não saiu nos bônus enquanto eu gravo, né? Mas como acabou cedo ali a luta, entre aspas, né? É capaz de ser mais um bônus de performance do que... É que ele não bateu o peso, né? Então acho que os caras não vão dar bônus não, porque os caras ficam com raiva. Mas enfim, luta muito boa. Coreano tem uma distância boa, uma precisão boa, ele é rápido, tem um footwork legal, só que ele é aquele cara que não tem muita guarda, ele arrisca muito a defesa dele na base da movimentação, da distância, do entre sai, da agilidade e tal. Então ele tinha tomado 2, 3 mãos perigosas no primeiro round e aí ele continuou no mesmo estilo ali e aí no segundo round o Daniel Santos aí, o Willie Catch conseguiu capitalizar mais um golpe, só que aí pegou no queixo e o coreano sentiu, caiu, tomou mais golpes ali no ground and pound e acabou a luta, né? Então é aquilo, é uma guarda bonita, que tem algumas vantagens, esse estilo entre sai e tal, não sei o que, de mão mais rápida e tudo, atrai o oponente para você contragolpear, enfim, tem vários benefícios, né? Só que tem esse malefício, né? Você, nessa movimentação, às vezes de ficar perto da grade, você errar um pouquinho o controle da distância, o golpe pode entrar e aí dá ruim, né? Que foi o que aconteceu no caso, né? Depois, no peso médio, o Ateba Gautier atropelou, como esperado, né, o Treston Vines, ou Vines, né, não sei, eu assisti sem som, então nem sei a pronúncia, né, mas o Gautier nocauteou com 1 minuto e 41, ele era extremamente favorito, ele pagava R$1,07, né, o Treston pagava R$11, chegou a R$12, então assim, tava absurdo, e realmente foi o que aconteceu, foi um atropelo, né, o Ateba Gautier simplesmente não tomou conhecimento ali, o Treston tentou uma queda, e tomou uma joelhada, e tentou outra queda, tomou cotovelada, e perdeu, né. Então, assim, ele tentou evitar a trocação, tentou grudar, mas foi atacado em todas as tentativas. Então, o Ateba Gautier provou mais uma vez, né, que o punch dele é assustador. Esse cara é muito forte e muito provavelmente toda vez que derem caras para ele que tem condição de fazer um pouquinho de luta agarrada, os caras vão evitar ao máximo trocar com esse cara. Porque realmente o poder que ele tem é assustador. A questão é, lógico, né? Tecnicamente no grappling, até onde vai, a questão do gás em si, para ser tão explosivo, né? Quanto será que ele tem de gás? A questão da isometria, será que ele não cansa rápido? Enfim, tem várias questões para serem respondidas, mas o fato que a gente consegue perceber ele é
muito explosivo, né? Ele tem muito poder de nocaute, né? Nem só punch em si, né? Mesmo joelhada e tudo, ele tem realmente um poder de nocaute absurdo, surreal, o que torna bem legal de assistir. Depois, mesma categoria, peso médio de novo, Joe Pyfer contra Abus Magomedov. Quem venceu foi o bastante favorito Joe Pyfer. Ele finalizou no segundo round com 1 minuto e 46. Primeiro round ele não foi tão bem, tá? Ele acabou perdendo, na verdade, o round, ficou até como azarão, né? Porque o Abus Magomedov foi bem. Só que os últimos 10, 15 segundos do Abus já foi ruim, né? Ele caiu de rendimento, começou a andar pra trás, e eu falei na live, né? Falei, putz, não tá com uma cara boa. O Abus, ele tem sempre um primeiro round forte, mas depois ele, né, é meio duvidoso, né? E foi o que aconteceu, né? Voltou pro segundo round, mal começou o round, ele já andou pra trás, ficou assustado, deixou ser encurralado, tomou os golpes e acabou indo pro chão e foi finalizado. Então, assim, é realmente bizarro. O cara, no primeiro round, ele luta bem, ganha bem e tal, não sei o que, impressiona, só que se a luta não acaba, vai pro próximo e ele simplesmente não luta mais, tá? Então, parecia que em outras lutas dele ele tinha corrigido isso, ele tava dosando mais, tava mais inteligente, só que nessa, simplesmente, ele foi com o que tinha no primeiro round e morreu e no segundo não fez nada. Então, eu não entendi. Sinceramente, parabéns pro Joe Pyfer, e o Abus Magomedov aí precisa entender melhor o que acontece, né? Se ele não consegue segurar o ímpeto, ou não, se é psicológico já, enfim, não sei o que acontece, mas é assustadora a diferença de nível de performance de um primeiro round para ir pro intervalo e voltar. Poucos segundos, segundo round, o cara já era outro lutador. É realmente bizarro. Depois, no peso pena, Yosef Zalal venceu o Josh Emmett por finalização no primeiro round, com 1 minuto e 38. Aqui foi tipo um anticlímax, entre aspas, como foi a luta principal. E por quê? Né? Você não gostou do resultado do Yosef Zalal, nem do resultado do Poatan? Não, não é não gostar, é que foi uma luta que não estava dentro da minha expectativa, né? Eu achava que ia ter luta. Então não teve luta do Yosef Zalal com o Josh Emmett, assim como não teve luta na luta principal, que eu já vou chegar lá. Então o Yosef Zalal, ele simplesmente conseguiu derrubar rápido, não teve golpe significativo de um lado nem do outro, porque eles se embolaram ali, e o Yosef Zalal conseguiu finalizar. Então assim, 1 minuto e 38, e o Josh Emmett simplesmente acabou perdendo a luta, né? Se a gente olha a estatística, tem 0 golpes significativos conectados para cada lado. Tá? Então, assim, foi uma luta que não teve golpe, teve a queda e a finalização. E o Josh Emmett é um cara que a gente já viu lutando 5 rounds com Topuria, é um cara que tem um punch surreal. Tem 40 anos? Tem, mas o cara é explosivo, é perigoso. E o Yosef Zalal às vezes troca um pouco também e tal. Então, parecia que poderia ter uma luta muito interessante, mas simplesmente não teve. Não teve. Grudou e pegou o braço e acabou. Né? Então, Josh Emmett pagava 4,50, era muito azarão, e eu achava que era interessante a cotação, mas no fim das contas não teve luta. Né? Então, assim, você não gostou da luta? Não, não é que eu não gostei. Eu gostei. Só que a minha expectativa é de que desenrolasse um pouco de luta, que a gente visse o Josh Emmett trocando um pouco. Ele é um cara legal de assistir. E no fim não teve, né? Não teve luta. Foi isso aí. 0 golpes conectados significativo para cada lado. Tá? Então, resumindo, gostei da luta? Gostei, mas foi o que eu esperava? Não, eu esperava uma coisa diferente, né? Eu esperava ter um pouco de luta, sangue, trocação e tal, mas não teve nada. Depois, no meio pesado, o Prohaska contra o Khalil Rountree, pra mim, a melhor luta do evento, né? Ainda não saiu nos bônus, enquanto eu falo aqui, gravo e tal, eu sempre vou atualizando pra ver, se aparecer depois eu boto na edição do vídeo, tá? Mas pra mim foi a luta que eu mais gostei, como vocês viram até durante a live mesmo, né? Eu e meus amigos que estavam fazendo a live ali, né? A gente gostou, ficou mais empolgado, foi a luta que a gente mais falou. E, cara, por quê, né? Porque o Khalil começou como ele sempre começa, explosivo, rápido, certeiro, perigoso, enfim, o cara é um baita lutador no começo da luta, né? Só que no primeiro round ele realmente foi brilhante e depois ele já começou a cair um pouco, enquanto o Prohaska foi tentando incrementar o jogo, colocar mais volume, colocar mais agressividade. Então o Khalil foi bem no primeiro, foi bem até no segundo, já não foi tão bem quanto o primeiro, mas já foi bem de novo, assim. E o Prohaska precisava do senso de urgência, ele precisava ser agressivo, porque a luta só tinha 3 rounds, não tinha 5. Então ele precisava buscar, né? E ele começou a buscar cada vez mais, né? No terceiro round ele foi mais agressivo, então ele ia pra frente, tomava golpe, aliás ele tomou bastante golpe, mas ele absorve e continua indo naquela loucura dele, e pula, e tenta ajoelhada, e enfim, e se mexe estranho, ele pula e dá overhand, ele dá chute alto e volta no mesmo lado com overhand, enfim, é aquele show de coisa não convencional, né? Mas ele conseguiu, no geral, tá? Não só o nocaute, mas até conectar mais golpes significativos, tá? Então, assim, ele disparou menos golpes no total que o Khalil, porém ele conectou mais.
tá? Então ele teve uma precisão aí de 51% contra o Khalil que teve 41%. Então acabou sendo, conectando mais, né? Sendo mais preciso no geral. Agora, se você for ver a divisão de cabeça, corpo e perna, realmente foi bem parecido. O Khalil conectou 66 na cabeça, o Prohaska 61. No corpo, o Prohaska foi um pouquinho mais, 22 contra 18, e nas pernas 15-15. Ou seja, eles quase que dividiram igualmente nas 3 áreas os ataques. Então, Khalil, como esperado, muito bom no começo, realmente ganhou do Poatan no começo da luta, ganhou do Prohaska aqui no começo da luta, só que depois que o gás acaba, né, depois que ele acaba realmente perdendo aí essa agilidade, essa potência, a situação fica bem complicada para ele. Foi o que eu falei, é uma questão talvez de dosar, né? Ele acaba, para ter um início forte, imprimindo muito ritmo, muito gás para ter esse entra e sai, para ter esses ataques potentes, né? Esses ataques carregados. Então tudo isso custa energia, né? E aí ele tem realmente um primeiro round brilhante, às vezes até um segundo round muito, muito bom, só que depois, se a luta não acaba, se ele não nocauteia, ele realmente cai muito de performance. Aí, se tem um cara embaçado do outro lado, acaba dando ruim. Depois, na próxima e penúltima luta, peso galo, tivemos o campeão Merab Dvalishvili defendendo com sucesso o cinturão contra o Corsan Hagan. Aqui, falei no vídeo pré-evento, falei na live, falei em tudo que é lugar, né? Era praticamente impossível o Merab perder. Falei até que concordava com a proporção e tudo, porque era muito difícil. O Corsan Hagan é muito bom, tá? Não é porque eu acho que o Merab era quase impossível de perder que o Corsan Hagan não é um bom lutador. Ele é um bom lutador. Só que tem a questão do encaixe de jogo, né? E o que aconteceu? Aconteceu o óbvio, tá? O Merab acabou perdendo um round, né? Que foi logo no começo, acho que foi o primeiro round, talvez, que ele perdeu, porque o Corsan Hagan colocou muito golpe significativo, movimentou e tal. Ele realmente estava naquele primeiro round o que ele deveria fazer a luta inteira. Porém, era muito difícil, porque ele tinha que movimentar o tempo inteiro, dar golpe reto o tempo inteiro. E o Merab, nesse primeiro round, ele tentou 4 quedas, mas se você for ver estatisticamente, foi o round onde ele menos tentou queda, né? Então, assim, ele quis trocar um pouco mais e tal. Ele conseguiu uma queda de 4 que ele tentou. O segundo round ele tentou 4 também, tá? Só que ele derrubou 2 vezes, então ele acabou derrubando mais. No terceiro e no quinto round ele tentou 8 quedas e no segundo ele tentou 13, tá? Então, no segundo já ele imprimiu muito mais esse jogo, né? O segundo round, inclusive, foi o round que ele mais controlou. Foi o segundo round onde ele mais conectou golpe, né? Ele conectou 33, ele só conectou menos do que no último round, que ele conectou um golpe a mais. Então, a partir do segundo round, depois que ele perde o primeiro round, ele acaba imprimindo mais o antijogo. Então, golpes totais foi 73 no segundo round, enfim, ele já vai para esse lado da estratégia onde cansa o Sanhagan e faz com que ele já não consiga mais imprimir a estratégia do primeiro round, que era andar, usar golpe reto, circular, enfim, fazer o Merab ter que ir atrás dele e não conseguir achar a distância para imprimir o jogo, porque o Merab é curto, né? Então ele jogava a mão, não conseguia acertar muito, tinha que tentar entrar na queda, enfim, dificultava, né? Só que aí, nesse segundo round, 3 minutos e pouco, quase 4 minutos, né, de controle, 8 quedas que ele tomou, aí já cansou, né? E aí o Merab nem senta no intervalo dos rounds, fica sorrindo, enquanto o Corsan Hagan tá sentado, desapontado, olhando pro chão, esgoelado. Então foi só ladeira abaixo. Merab fez o imaginado, né? Não era nem um pouco difícil acertar Merab por decisão. E aí a gente vai para a luta principal, meio pesado, Alex Poatan Pereira contra Magomed Ankalaev. Quem venceu foi o desafiante e agora campeão de volta, Alex Pereira. O Poatan nocauteou com apenas 1 minuto e 20 segundos. E a luta foi tão rápida e ao vivo, durante a live, foi tão estranha, porque eu nem vi o golpe que tinha pegado, que quando a luta acaba, eu ainda falo, nossa, que luta estranha, que lutinha vendida. E o pessoal ficou revoltado comigo. E aí, logo depois, na frase seguinte, eu falo, eu quero ver o replay, eu quero ver o que aconteceu, cadê o replay, né? E aí aparece o replay, aí eu vi o golpe. Porque ao vivo ali, eu nem tinha visto, né? Aí eu vi que pegou uma mãozada na orelha. O Ankalaev já sentiu demais, eu tava assistindo com meus amigos e tudo, né? E aí eles falaram também, enfim. E aí deu pra ver, né? Pegou uma mãozada na orelha, o Ankalaev já sentiu, tentou abraçar. O Poatan, de forma muito inteligente, já cai por cima, para justamente ir pro ground and pound, e foi pro ground and pound, e é o que eu sempre falo, ele fez o ground and pound na cotovelada 12/6, que é a cotovelada que era proibida antes, que agora pode, e que para mim é a que causa mais estrago. Então ele já foi para, na minha opinião, a melhor arma que ele podia usar, que é a cotovelada 12/6. Então ele deu uma, deu duas, deu três, o Ankalaev continuou só fechado, tentando se esconder, porque o Poatan tava 100% ali, né, começo da luta, tava forte, com todo o gás, enfim, não tinha o que fazer ali. E aí o Herb Dean interrompeu a luta de maneira correta, tá? Eu vi gente na live, né, que comentou que parou cedo, que não sei o quê, que casa de aposta, não sei o quê. Não.
Não tem o que discutir. A luta foi paralisada da forma que deveria. Não tem discussão. Ali o Ankalaev não fez nada. Ele não esboçou reação. Ele não tentou empurrar. Ele não tentou tirar a cabeça. Ele simplesmente se escondeu porque ele não queria apanhar. Então, quando isso acontece, a luta tem que ser interrompida. Então, não existe discussão, né? Depois da luta, o Poatan ficou mexendo bastante no pé, né? E durante a live eu percebi quando ele chutou, eu até falei, né? Falei, nossa, o Ankalaev fez um check pra fora ali, que ele virou o joelho certinho e parece que pegou e tal. E depois o Poatan mexeu bastante no pé. Então, talvez realmente tenha machucado ali, mas não deve ser nada grave, acredito eu, né? Vamos ver aí, vai ter que fazer raio-x, enfim, né? Vai ter que ver. Espero que não seja nada grave para ele poder voltar logo, né? Não acho que ele luta esse ano, mas quem sabe já no começo do ano, se ele estiver 100% de novo, né? Para que ele consiga lutar. Aí vai ter vão ter todas aquelas perguntas, né? Ah, e agora? Vai ter a revanche? Vai ter a terceira luta com o Ankalaev? Não sei. Eu acho, tá, que teria uma terceira luta se fosse uma luta igual à primeira, disputada, e o Poatan ganhando na decisão, porque ia ficar o cenário igual, né? Ganhou na decisão apertada aqui, ganhou, derrubei tudo aqui, ganhou na decisão apertada do outro lado, então ficou mais ou menos igual, vamos fazer a terceira, né? Agora, como foi um nocaute com um golpe ali, né, e o Ankalaev não lutou, ele foi atropelado, eu não sei se vai ter a revanche, tá? E aí, se não tiver, o Prochazka ganhou bem a luta, mas o Prochazka já perdeu 2 do Poatan, então não sei se faz sentido. E aí, a sorte foi de quem? Do Carlos Ulberg, né? Porque aí é o nome novo que o Poatan não enfrentou. Então é aquilo, o Prochazka devia estar torcendo um pouco pro Ankalaev. Por quê? Porque o Ankalaev é uma luta nova, então ele teria mais chance de disputar o cinturão. E o Ulberg tava torcendo pro Poatan. Justamente por quê? Porque aí não seria o Prochazka, mesmo ele tendo uma luta muito boa agora, e seria ele, porque ele não perdeu ainda pro Poatan e deve perder, né? Obviamente o Poatan seria favorito, será favorito se essa luta for casada, né? E aí, se o Ankalaev não tiver realmente o, entre aspas, direito de fazer a revanche, aí, sei lá, podem casar o que sobrou, que seria o Prochazka com o Ankalaev. E aí, quem ganhar dos dois, disputa o cinturão. Porque aí, beleza, se o Prochazka ganha do Ankalaev, aí faz sentido ele lutar pela terceira vez com o Poatan. O resultado vai ser o mesmo? Muito provavelmente. Mas pelo menos ele tem a chance dele, né? Até porque não tem muito o que fazer, é o topo da categoria, né? Vai fazer parte ali o Poatan acabar enfrentando de novo o Prochazka, se o Prochazka vencer o Ankalaev, né? E aí, se o Ankalaev vence, é a mesma coisa, aí volta o Ankalaev, enfim. Vai ficar meio que essa panelinha ali, né? Porque é o topo da categoria, não tem muito como fugir. O Poatan já venceu vários que estão ali e vai acabar repetindo o nome, não tem muito o que fazer. O nome diferente que chegou ali é o Carlos Ulberg, né? Mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que o UFC vai decidir aí, se vão colocar ou não. E por fim, né, só para lembrar, eu fiz story, eu falei no vídeo pré-evento da promoção que a Stake estava fazendo pro Merab vencer junto com o Poatan. Pagava R$5, eu mostrei em vídeo onde era, aonde clicava, eu mostrei tudo certinho, e durante a live eu falei: all-in no Poatan, não sei o quê, enfim, eu e meu amigo fomos, inclusive, né, a gente falou durante a live, e o meu amigo que estava no prejuízo, inclusive, ficou no lucro, porque no fim deu certo, né, então, muita gente quis zoar, quis fazer piada, pode zoar, pode fazer piada à vontade, né, mas foi o que eu falei durante o vídeo de pré-evento, nos stories e na live, né, o Poatan era uma excelente escolha, eu falei que R$3, R$3,15 não fazia o menor sentido, então, realmente, a maioria das pessoas no mundo não enxergava o Poatan com tanta chance de vencer, diferente de mim, né? Que falei que não. Falei, eu acho realmente que ele é azarão, mas era 55-45, ou seja, a cotação para mim era uma boa opção, né, de 3 e pouco, e no fim se provou, porque no final das contas deu certo, tá? Então é isso, era 3,15, se você botasse na promoção da Stake, era 5, né? E deu certo assim, e sem preocupação, né? Porque ele simplesmente acabou com a luta ali, fácil, né? Não teve nem aquele nervosinho, não deu nem tempo de ficar nervoso. A luta acabou muito rapidamente. Então é isso. No geral, foi um card, cara, pra mim, acho que o card preliminar achei bem fraco, tá? Então acho que é um card 7,5 de nota. Eu não vou dar 8, nem mais que isso, porque não dá. Teve muita luta meia boca no começo do card. O card principal, beleza. Se a gente for separar o card principal foi mais legal e tudo. A luta do Prochazka, como eu falei, pra mim a melhor luta, sei lá, acho que nota 10 a luta. De 0 a 10, pra mim foi nota 10, gostei bastante. Só que a luta do Merab bem café com leite ali. O Zalal e o Josh Emmett foi muito rápida. O Joe Pyfer foi mais ou menos. Não foi ruim, mas também não foi nada demais. A do Poatan foi legal o resultado, mas a luta também em si foi o que eu falei, a minha expectativa é que teria 15, 20 minutos de trocação, de luta, não sei o quê, e no fim ele ganhou com um soco só,
Então o Ankalaev não rendeu nada para entregar a luta, né? Ele perdeu muito fácil. Então a luta, o resultado foi legal, mas também não teve luta, né? Então acho que por isso que no geral o card 7,5 tá de bom tamanho, né? Teve muita luta só de controle no começo do card, né? Muita luta só de grade, sem muita efetividade. Então fica né? Então, no geral, acho que 7,5, porra, de 10 tá de bom tamanho, tá? Eu achava que seria entre 7 e 8, né? No fim, ficou exatamente no meio do caminho. Acho que 7,5 tá de bom tamanho. Mas é isso. Vamos ver os próximos passos agora pro Poatan, pro próprio Ankalaev, pro Prohaska, pro próprio Khalil que acabou perdendo, né? O Johnny Walker tava lá também. Enfim, tá tudo embolado. Vamos descobrir muito em breve o que vai acontecer, tá? Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Coloca aí a sua zoeira, o seu xingamento, o que você quiser, né? E deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!